Boa noite. Eu me chamo Gilberto. Sou natural de Teresina, no Piauí. E essa história foi no dia em que, finalmente, resolvi me aposentar. Eu era um caminhoneiro, tenho mais de 40 anos de profissão. Andando nessas estradas, já vi muita coisa e também já escutei muitas histórias sobre aparições de pessoas mortas na estrada, gritos que vêm do meio do mato, casas assombradas na beira da pista, mulheres que aparecem pedindo carona. Um homem viajando por estradas totalmente desertas tem tanta história para contar que seria possível até fazer um livro, ainda mais eu, com mais de 40 anos de estrada. Só que tem uma em particular que me dá arrepios até hoje, e foi justamente por causa do que aconteceu nessa noite que eu resolvi que era o momento certo de me aposentar de vez. Na verdade, eu já era aposentado na época, só que continuei trabalhando para ganhar um dinheiro extra. Eu tinha recém-chegado de uma viagem que tinha feito para Recife e estava muito cansado. Já estava indo para casa quando meu patrão na época perguntou se eu não queria uma carga para deixar em Minas Gerais. Eu falei que pegava esse trabalho, mas teria que ir em casa primeiro antes. Então, passei em casa, peguei umas roupas, me despedi da família e falei que depois dessa viagem ia passar uns dias em casa com eles. Depois de algumas horas eu já estava na estrada rumo a Minas Gerais. Dirigi por horas, eu ainda estava exausto da última viagem, só queria encontrar um lugar para passar a noite. Estava em uma estrada deserta e já estava perto de anoitecer, quando avistei um velho posto de gasolina e resolvi passar a noite lá. Parei meu caminhão ao lado de mais dois que estavam lá também para passar a noite. O posto ficava bem afastado da cidade mais próxima. Era uma casa ali, outra lá bem longe, e atrás delas uma mata que se perdia de vista. Os outros dois caminhoneiros estavam cozinhando em um pequeno fogão improvisado ao lado do posto. Eu me juntei a eles. Ficamos conversando até umas 9 da noite. Quando deu esse horário, chegou um vigilante que passava a noite no posto, e os dois frentistas foram embora. O vigia noturno não tinha arma. Era só um pedaço de pau para fazer a segurança do lugar. Ele era um senhor já de idade e veio falar conosco. Eu costumava dormir em uma pequena rede que armava debaixo do caminhão. Não gostava de dormir na cabine, pois me sentia sufocado. Um dos outros dois caminhoneiros também dormia em uma rede, assim como eu. Quando o vigia viu aquilo, ele disse: "Olha, se eu fosse vocês, dormiria na cabine. Esse lugar pode ser bem perigoso à noite." Então eu perguntei se o lugar tinha bandidos ou alguma coisa do tipo e ele disse: "Antes fosse. Semana passada eu estava ali dentro da minha sala, quando escutei uns cachorros latindo e eles não paravam. Quando abri a porta para ver o que era, seja lá o que fosse, saiu correndo para dentro da mata. Era enorme e não era um homem. Parecia algum tipo de cachorro, só que era bem maior." Quando ele falou aquilo, todos nós começamos a rir. E eu falei que ele não precisava se preocupar, que já estávamos acostumados a escutar essas histórias. Então ele falou: "Tudo bem, mas eu avisei." Então eu fumei um cigarro e fui deitar na minha rede embaixo do caminhão. O outro caminhoneiro fez o mesmo. Já o último preferiu dormir dentro da cabine. O vigia ficava dentro de uma pequena sala com abertura para ver o que se passava durante a noite. Já eram 10 horas da noite quando todos nós fomos dormir. Eu já estava dormindo quando de longe escutei o som de cachorros latindo, só que nem liguei. Me virei e voltei a dormir. Então o som dos latidos foi ficando cada vez mais alto. Eu continuei de olhos fechados, fiquei só escutando. Continuei deitado tranquilamente na rede. Nem tive a preocupação de olhar. Foi quando comecei a escutar uns barulhos de estalar de dedos. Começava e parava. Depois novamente a mesma coisa. Tirei o lençol que estava cobrindo meu rosto e olhei para o lado. Foi quando vi o outro caminhoneiro agachado embaixo do caminhão dele. Ele estalava os dedos como se estivesse tentando me chamar. Então eu falei: "O que foi?" O homem pôs o dedo na boca para mim não fazer barulho e apontou para o caminhão que estava depois do dele. Eu saí devagar da rede e me abaixei.
foi quando vi uns pés estranhos, pareciam que estavam quebrados. Seja lá o que fosse, andava apoiado com a parte da frente dos pés. Dava para escutar a respiração daquela coisa a uns 15 metros de onde nós estávamos. O outro caminhoneiro começou a vir para onde eu estava, bem devagar e sem desviar o olho daquela coisa. Então ele falou: "Vamos para a cabine, a gente entra no caminhão para ver o que é essa coisa." Eu falei que era melhor que não, pois iria fazer muito barulho na hora de abrir a porta. Falei para irmos para cima do caminhão e ficarmos deitados na lona, que seria um pouco mais seguro. E assim nós fizemos. Começamos a subir devagar no caminhão e ficamos deitados olhando em direção de onde aquele estranho ser estava. Ficamos lá olhando uma meia hora, quando o animal começou a andar de um lado para o outro e foi para frente do posto. Só aí deu para ver o que era aquilo. Se tratava de um enorme cachorro escuro, só que era bem maior e ele andava como um homem. O caminhoneiro que estava comigo falou: "Você está vendo o que eu estou vendo?" Eu respondi que sim. Por mais impossível que fosse, nós estávamos vendo um lobisomem. Aquela criatura ficou ali andando de um lado para o outro cerca de meia hora. Foi quando, de repente, os faróis do caminhoneiro que estava na cabine se acenderam, iluminando aquele monstro. Na mesma hora, a criatura saiu em disparada para a mata que ficava atrás do posto. E então escutamos quando o outro motorista saiu do caminhão e falou: "Mas que diabos era aquilo?" Nós descemos do caminhão e mandamos ele voltar para a cabine e se trancar. Eu corri para saber onde estava o vigia, mas a porta de onde ele ficava estava entreaberta. Então corri de volta e me tranquei na cabine do meu caminhão. Ficamos lá os três, cada um mais assustado que o outro. Ficamos trancados um em cada caminhão até o dia amanhecer. Quando já era dia, fomos nós três atrás do vigia, mas nem sinal dele. Demoramos um pouco para ver se ele não aparecia e nada. Ficamos nos perguntando se teria acontecido alguma coisa com ele, ou talvez que ele tinha sido atacado. Bom, resolvemos ir embora e seguir viagem. Eu fui o último a sair dali, ainda muito assustado com o que tinha visto na noite anterior. Liguei o caminhão e comecei a sair. E quando olhei para o retrovisor, vi o vigia saindo da mata de trás do posto. Na hora me arrepiei inteiro e ele ficou lá parado, olhando meu caminhão indo embora. Tive vontade de voltar e perguntar onde ele estava durante a noite quando aquela coisa apareceu. Só que tive medo da resposta que ele poderia me dar. Não sei, eu posso estar enganado, mas tenho quase certeza que aquele monstro que vimos era o vigia.